Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que a cada edição debate da forma mais propositiva possível os principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho e, por que não dizer, também da nação. Sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o professor Odair Dias Filho, ele que já está aqui do meu lado, a quem eu agradeço primeiramente. Obrigado pela presença, Odair. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador antes. Olha, obrigado, mais uma vez. O seu programa é sempre um espaço de democrático, espaço para trazer ideias, para discutir assuntos de relevância. Agradecer aos telespectadores aí, pela audiência, e participando desse processo aí. O Odair, que quem não lembra, o Odair ocupou aí durante vários anos aí no governo anterior o cargo o titular de Secretaria de Cultura. Foi 4 anos secretário de Cultura. Avançamos em algumas questões, no que foi possível. Certo. Tinha uma equipe que trabalhava bastante aí, efetivamente. E agora, Odair? Agora outros rumos? Outros rumos. Eu acabei tentando enveredar, eu estou enveredando pela carreira acadêmica, voltei a estudar, estou fazendo mestrado na Universidade Federal de São Paulo, estou num grupo de estudos sobre sociedade punitiva e encarceramento, e estou dando assessoria para algumas entidades na minha área de serviço social, e estamos tocando a vida. Formado em licenciatura em História e em Sociologia, uma pós-graduação em Política e Relações Internacionais e a graduação em Serviço Social. E o mestrado que você faz agora, mestrado que você faz agora é de Serviço Social e Políticas Sociais. Isso. Dá para fazer política social, pensar em política social num momento desse que o país atravessa, daí? Olha, é bem difícil, Vemos hoje aí um desmonte gigantesco das políticas sociais. Se a gente for observar 2 dias atrás o decreto do excelentíssimo presidente da República aí, que acaba com os conselhos nacionais, uma federais, uma conquista aí, principalmente da Constituição de 88, Bodi? A gente vive hoje um estado de exceção que foi instituído pelo voto. Exatamente. Pelo voto, mas a extinção desses conselhos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras ações realmente colocam um desmonte mais poderoso, um desmonte social que nem a ditadura militar fez. Exato. Agora, o que você falou é pelo voto, que foi instituído tudo isso foi pelo voto. E o que eu fico mais impressionado é como as pessoas aplaudem, Como uma boa parte da população aplaude. Aplaude. Olha, tem uma música do Luiz Gonzaga, que é aquela do Assum Preto, que o Assum Preto é um pássaro lá do sertão, que as pessoas furam os olhos dele para ele cantar melhor, E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse processo. Desde a ascensão do Bolsonaro, nesse discurso antipetista, de corrupção, um discurso também muito oportunista, que coloca todo mundo sempre no mesmo saco, cara, e continua afirmando, o Lula é sim um preso político, nesse sentido, com todo esse discurso, utilizando as grandes mídias, e a ascensão do Bolsonaro, ele deu voz ao que tinha de pior na sociedade, Ele se aliou a grupos fascistas, grupos de extrema direita, todo esse processo, a mídia com esse discurso contra a esquerda, contra os setores mais progressistas, e, como a gente conversou nos bastidores, no primeiro momento o Bolsonaro não era o candidato da burguesia, o candidato da burguesia era o Alckmin, que não emplacou. O candidato do Novo, o Amoedo, ele não tinha viabilidade eleitoral e acabou ascendendo o Bolsonaro com esse discurso tacanho, ilimitado do antipetismo, da anti-esquerda, e agora implementando a pior destruição de direitos sociais da história do Brasil. E o episódio da facada também, E o episódio da facada que foi ali um divisor de águas também naquele momento ali, Odair? A facada que não vou entrar no mérito aqui, mas que há discussões sobre essa questão da facada, mas criou uma comoção. Criou uma comoção. A gente até hoje nunca mais viu o rapaz lá que supostamente deu a facada, e realmente isso acabou comovendo a população e levou. Mas acredito que tivesse mais uns 10, 15 dias de eleição, a gente tinha vencido, o Haddad teria vencido essa eleição. Então, agora, há que se respeitar, logicamente, toda pessoa que votou e escolheu, logicamente e tal, mas o que eu fico mais preocupado, assim, até bom esse bate-papo para isso, assim como sei da sua qualificação ideológica, até porque a grande mídia, as grandes corporações de mídia, fazem uma propaganda danada no sentido de desqualificar tudo que foi feito antes, quando o que foi feito, principalmente naquilo que diz respeito a políticas sociais. E as pessoas que aderem a esse fanatismo, que pode, não sei se dá nem para chamar de fanatismo, mas é mais ou menos isso, conseguem encontrar comunista em tudo quanto é lugar. Na Globo,
Outro dia saiu, né, a notícia que o dono da Globo é comunista, quer dizer... Uma entidade, uma televisão que foi criada na ditadura, né, para sustentar a ditadura militar. Né? E nem tem comunista, assim, você mesmo já foi do Partido Comunista. Sim, fui do PCB durante muitos anos. O Partido Comunista nunca teve nem... Nunca teve nem capilaridade eleitoral, essas coisas. Nem em 64. Nem em 64. Porque quando o João Goulart se torna presidente da República, né, depois do renúncio do Jânio Quadros, por aquele processo, depois daquele processo do Brasil parlamentarista, que durou pouco, o PCB nem participava diretamente, nem o PCdoB do governo do João Goulart. Né? Apoiava, porque o João Goulart queria fazer reformas de base, reforma agrária, reforma na educação, né? E caiu. Eu tenho um livro lá da Biblioteca do Exército, onde um general comemora os 2 anos do golpe de 64, que ele chama de Revolução. Né? E ali eles usam os mesmos termos usados hoje no Facebook. Contra a cubanização do Brasil, né? Contra a ameaça dos comunistas, mas ali não eram os comunistas. Havia até um determinado apoio ao João Goulart por conta de reformas de base que se fez em ququalquer reforma burguesa. Os Estados Unidos fez reforma agrária. Né? Exatamente. Então, quer dizer, e nós não fizemos. Né? Nós não fizemos. A gente fala assim, dos adeptos, assim, de encontrar tanto comunistas, então, quando, na verdade, está tirando de lado todas as questões que o PT errou e o fato de ter lá os seus processos de corrupção, tirando tudo isso de lado, as coisas que foram instituídas, políticas sociais, como cotas e todas essas outras questões aí, que o mundo avançou, o Brasil tentou acompanhar junto, né? Agora, dizer que tudo isso é culpa do PT, que tem que acabar com tudo isso, é que eu acho que é a antipolítica social. Né? É antipolítica. Você vê só, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, a questão do MEC, né? Embora entenda que deveriam ter aprofundado reformas estruturais nesse sentido, mas se criaram 18 universidades públicas. Não foram 18 campos em ampliação, se criou a universidade pública no Sertão, né? No Amazonas, em muitos outros locais aí. Enquanto esse governo, ele cria um desmonte no MEC gigantesco, né? Desses milhares de cargos que ele cortou, acho que 70% foi no MEC. Né? Ele quer acabar com o CNPq. E ele vai para a TV falar que o Brasil não produz pesquisa, enquanto instituições internacionais colocam o Brasil entre os principais produtores de pesquisa no mundo. Assim. Então, é um desmonte do MEC com um discurso altamente raivoso, né? Que ele diz que ele queria governar sem ideologia. Primeiro que não existe ausência ideológica. Né? Mas o governo dele é o mais ideológico. Radicalzíssimo. Né? Tem um radicalismo ideológico raivoso. Falando em pesquisa, só para não deixar passar, na equipe que fotografou semana passada o Buraco Negro, tem uma brasileira. Tem uma brasileira. Exatamente. Você pega a USP, né? Você pega a Unicamp, a Unifesp, que é onde faço mestrado, referência internacional em saúde. Né? Ele acabou com a política de redução de danos na questão do uso de drogas. Ele vem acabando com outras pesquisas. Ele quer acabar com o CNPq, quer dizer, que é quem financia as pesquisas aí, né? Então, vivemos um momento muito difícil na educação brasileira. E é um ataque ideológico, que ele fala que há doutrinação nas universidades. É com esse discurso que ele pensa... Esse ministro, o Entrabe, esse Abraham, o Entrabe, que é o atual ministro da Educação, ele é professor da Unifesp. Né? É um cara ultraliberal, que tem um instituto que dá formação de seguros privados, de capacitação nesse sentido. Mais um fanático religioso, tal como esse chanceler brasileiro, que é uma vergonha, né? Um país que já teve Celso Amorim como chanceler, ter esse Araújo, cara, Ernesto Araújo é uma vergonha. Né? É desastre atrás de desastre. Eu vi uma vez um jornalista, ele disse um adjetivo para qualificar esse núcleo político civil do governo, os 3 patetas, o Bolsonaro, o Adamares e o Ernesto Araújo, né? Indigência intelectual. É nesse nível que nos encontramos hoje aí, um governo de indigência intelectual. Os passos que estão sendo dados na área de política externa são verdadeiros desastres, tanto que toda hora ele está pagando incêndio causado por ele próprio, pelas medidas dele próprio. Nós vivemos um processo hoje de recolonização do Brasil. Né? Vimos durante alguns anos a expansão do Brasil, estou falando de mercado mesmo, não é questão de relação política não, é de mercado. O avanço do comércio com os países árabes, né? Com países africanos, a criação da Unasul, o fortalecimento do Mercosul e outras ações colocaram o Brasil num outro patamar e de protagonismo político e econômico no território, né, como a gente chama nas relações internacionais aqui na América Latina. E hoje o Brasil volta a ficar de joelhos para os Estados Unidos
como durante determinado momento da ditadura, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? A gente voltamos a ser colônia. Voltamos a ser colônia. Voltamos a ser colônia. A piadinha que eu vi ontem na Facebook, a esposa do presidente colocou um jogo de Copa Americano na mesa de jantar e ele bateu continência. Bateu pro Copa Americano, tá nesse nível, lambendo... Mas acho que até o motivo até da gente estar conversando aqui e tal, e semana passada também já fizemos uma entrevista aqui com a advogada Débora Camilo, até para tentar, de alguma maneira, chamar a atenção da população e do telespectador. A gente sempre pede licença para entrar, mas sempre para mostrar argumentações contrárias, porque a grande mídia, as grandes corporações de mídia, falam da reforma previdenciária como se fosse a tábua de salvação do país e como se o aposentado, aquele que trabalhou décadas, deu décadas da sua vida para construir a riqueza da nação, fosse o culpado de toda a crise econômica e o vilão do futuro do país. Quer dizer, se a gente não cortar as aposentadorias, não cortar os direitos constitucionais dos aposentados, o país quebra. Quer dizer, quando a gente sabe que, todo mundo sabe que tem várias coisas para se resolver antes, né? Privilégios de classe política, fraudes e outras. Acabar com o rentismo. Exatamente. Porque é isso que você falou, exatamente. Assim, se culpa o trabalhador, o aposentado, com o discurso de que poucos contribuem e todos se aposentam, né? E enquanto isso se dá perdão de dívida para banco, para grandes empresas, vai se anistiando esses grandes empresários que deixam de pagar durante, inclusive o poder público, porque vamos lembrar que a Previdência é tripartite, ela é paga pelo trabalhador, pelo Estado e pelo empregador. Pelo empregador. Né? Durante muitos momentos, só quem pagou essa conta foi o trabalhador, então é um discurso inverso. Né? É um discurso inverso. E a gente tem esse processo, e aí a população muitas vezes assume esse discurso de que, pô, como é que eu vou contribuir 35 anos e o outro não vai contribuir e vai se aposentar? Quer dizer que num país de tanta informalidade, de tanto desemprego, o fato do trabalhador não contribuir diretamente à Previdência não quer dizer que ele não trabalhou. Ele trabalhou na informalidade. Claro. Né? Ele vai vender os peitinhos de camarão, ele vai vender cocada, ele vai vender o sanduíche, ele vai fazer muitas outras coisas. E aí atacaram o BPC, que é um benefício de prestação continuada que ele é não contributivo, ele sai da assistência e não da Previdência, porque a Previdência ela tem o tripé na saúde, na assistência e na Previdência mesmo ali, né? O regime geral de Previdência Social. Então, quer dizer, é muito mais fácil culpar o trabalhador, perdoar a dívida dos grandes empresários, mas o que antecede tudo isso, Valdir, é bom a gente lembrar, o capitalismo, né, em suas crises cíclicas, ele hoje não sobrevive por conta da sua hegemonia no capital financeiro. Mesmo o capital produtivo, as grandes indústrias, elas são hoje hegemonizadas e associadas ao capital financeiro internacional. E esse capitalismo não sobrevive hoje sem o fundo público. Né? Então, o que a gente vive hoje é uma investida radical do capital financeiro no fundo público, né, para viver desse processo de juros da dívida pública, por exemplo. Claro. Que esse é o grande problema. Né? E embutido também em todo esse processo de reforma da Previdência está o sistema de capitalização que está querendo se impor, que na verdade é um serviço que o país vai prestar para os bancos, né? Exatamente. O Chile não deu certo, né? Não deu certo, né? 30 anos lá que foi implementado, a renda do trabalhador só vem caindo, né, nesse processo todo, e ainda nisso, assim, tem esse processo de... E o pior de tudo nessa proposta da reforma da Previdência é a desconstitucionalização. Né? O que é um crime. A Constituição de 88 ela garante isso, né? Quer dizer, a aposentadoria é um direito constitucional. É a deixa de ser com esse processo. Né? Exatamente. Essa nova Previdência, como ele chama... A primeira providência é tirar o direito da Constituição. E aí você pode mudar depois o que quiser. Se desvincula do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. Né? Aí você vai para o BPC, que é pessoas que estão impossibilitadas para o trabalho por questões físicas, por deficiência, né? Estão incapazes, até por uma questão de miséria mesmo, também é baixar para R$400. Né? O BPC, até os 70 anos, é um crime. A gente tem um videozinho para explicar assim, os pontos da reforma da Previdência. Até questão de salvar o vídeo, ele é um vídeo produzido pela TV UOL, Universo Online, uma empresa ligada ao Grupo Folha, que nós pedimos licença aí para poder utilizar, para poder exemplificar assim, de uma forma bastante didática essas mudanças da Previdência. Eu só vou deixar para passar depois do intervalo comercial, que é rapidinho, a gente já volta já. Antes do intervalo, portanto, por enquanto eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, do Jornal do Guarujá, para o jornal que, assim como esse programa, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. E ele é produzido assim graças ao apoio dos nossos valorosos colaboradores. O jornal está toda sexta-feira nas redes sociais, circulando nas redes sociais aí com envolvimento de milhares de pessoas, milhares de leitores,
com circulação ininterrupta há 14 anos, um jornal que faz uma leitura apurada da cena política e também de outros assuntos sociais, educação, saúde, por que não dizer também lazer. Na capa da edição dessa semana, a tarifa de ônibus, que terá um aumento nessa semana, nos próximos dias, e o valor será acima de R$ 4,00. A comissão técnica que avaliou os custos do transporte público, os custos atuais do transporte público, calcula que a tarifa deva ficar entre R$ 4,00 e R$ 5,00. Logicamente que o governo tenta puxar esse número aí, esse índice bem mais para baixo aí. A tarifa deve de R$ 3,20, ela com certeza vai passar de R$ 4,00 aí nos próximos dias. É bom já vocês já preparando uma moedinha a mais para o ônibus que vai subir. O último aumento de ônibus em Guarujá, para título de informação, foi em novembro de 2014. A passagem que está fixada em R$ 3,20. Logicamente que esses próximos dias aí você vai ter uma surpresa na hora de pagar a sua passagem ou carregar o cartão. O Jornal Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais, como eu falei, também aos sábados em edição impressa nas ruas. O programa Assunto Cidade volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Odair Dias Filho, ele que já foi secretário de Cultura aqui do município de Guarujá e tem licenciatura em História, Sociologia e várias outras qualificações pedagógicas aí para a gente estar discutindo esse assunto aqui que é super importante, que é principalmente a questão da reforma previdenciária, a reforma da Previdência, que vem sendo transmitida pelos grandes meios de comunicação como uma tábua de salvação para o país, e como se a culpa de toda a crise econômica fosse de nós, os trabalhadores que um dia queremos nos aposentar. A gente deixou para colocar agora no segundo bloco um vídeo produzido pela TV UOL, a empresa Universo Online, que é ligada ao Grupo Folha. Vou pedir para o Fábio colocar o vídeo, que dá para explicar bem didaticamente, dá para você entender bem didaticamente os pontos da reforma previdenciária, os 10 principais pontos da reforma previdenciária. Vamos para o vídeo? Vamos ver o vídeo? Em primeiro lugar, acaba com o tempo de contribuição. Meu bem. Aumenta a idade da mulher, mas como você falou, tirando a constitucionalização da Previdência, amanhã essa idade pode aumentar mais pior ainda. Idade mínima é a mesma para funcionário público e privado. É uma padronização aí das 40 anos. Não são mais 35 não, como era antigamente. O aposentado vai pagar um pedágio.
Mais um pedágio. Mais um pedágio. Quem ganhar mais para a contribuição. A contribuição que é de 11% passa para 11,68%. A pensão também será bastante reduzida. 60% de um dependente. Com um dependente. O abono do PIS também vai, que é para quem ganha até 2, vai ser só para quem ganha até 1. E o benefício, aquele BPC que você falou, o benefício inicial para o idoso pobre, que eventualmente nem tem a contribuição, mas como você falou, trabalhou para construir a riqueza do país. A gente agradece muitíssimo aí pelo vídeo, a utilização desse vídeo da TV UOL, um trabalho muito bem feito pela equipe de jornalismo do local. São 10 pontos para apertar o cinto, enforcar o trabalhador. Enforcar o trabalhador. Aí, enquanto isso, o dono da van, lá, o Ricardo Ang, lá, ele, com outros empresários, o dono da Riachuelo, estão articulando montar um escritório dentro do Palácio do Planalto para poder ajudar na articulação da aprovação da reforma da Previdência. Isso tem nome, né? Isso é lobby. Claro. Quer dizer, antes não podia, agora pode. A pedalada não podia antes com a Dilma, depois foi regulamentada, pôde fazer. Né? Agora, é absurdo chegar no nível de relação, né? Isso articulado pelo Paulo Guedes, que é muito ligado aos bancos, que tem experiência no capital financeiro, né? Colocar dentro do Palácio do Governo, que está se articulando, esses empresários, inclusive aqueles que foram acusados de pagar aquele pacotinho do WhatsApp da maldade lá, das mentiras, na campanha do Bolsonaro, aqueles 12 milhões em pacote de WhatsApp, para o Paulo Guedes no Palácio do Planalto. Ele está pagando a fatura. A gente estava falando no primeiro bloco que a Previdência é formada por um tripé que envolve o trabalhador, o governo e o empregador. E o empregador a gente sabe mesmo que tem sempre as suas artimanhas para ficar devendo para a Previdência e depois fazer aquelas negociações que não acabam nunca. Né? A prova de que um dos elementos que prova que a Previdência Social ela não era deficitária, né? Inclusive como tem documento da própria Associação dos Trabalhadores da Receita, né? Eu sei, o Sinafisco, Sinifisco, Sindicato dos... É o seguinte, é porque tem aquela margem da DRU, né, da Circulação das Receitas da União, que eles usam para poder utilizar em outras rúbricas. Quer dizer, se não fosse superavitário, como é que você conseguir desvincular 30% de uma previdência que era deficitária? Né? É um discurso mentiroso desse governo, como muitos outros discursos mentirosos, um governo que se consolida na mentira, né? Já tem umas contradições dentro dele, Bodi, que é um governo moralista nos costumes, conservador nos costumes e ultraliberal na economia. Né? Um governo que ele é mantido, principalmente tem na sua base as igrejas neopentecostais, que lamento muito aqui. Né? Assim, elas não representam o pensamento real do cristianismo, isso para mim eu tenho muito claro, né? A teologia da prosperidade, né? E você vê aí Edir Macedo voltando a receber passaporte diplomático, né? Essas igrejas surgiram nos anos 80, dando sustentação. E aí Silas Malafaia, Marcos Feliciano, essa é a principal base do governo do ponto de vista moral aí, né? Ideológico, que está na base. E ultraliberal na economia, associado ao capital internacional, ao capital financeiro. Né? O fim desses conselhos federais é um golpe no trabalhador, a política internacional desastrosa, essa relação com o Estado de Israel ela é desastrosa para a economia brasileira, ela é desastrosa politicamente. Principalmente porque o agronegócio vive do negócio com os árabes. Exatamente. Né? Inclusive já tem empresários do agronegócio arrependidos do apoio ao excelentíssimo aí, ao Bolsonaro. E tudo isso já é uma agenda assim que já vem sendo programada há tempos, né? A reforma da Previdência ocupa o noticiário todo, mas a reforma trabalhista já foi um passo inicial todo para isso. Começou no Temer, né? Que já começou no Temer. Inclusive parte dessa reforma trabalhista era proibida, por exemplo, mulher grávida trabalhando em lugar insalubre. Isso já flexibilizou na reforma trabalhista. E essa discussão... Já não faz mal para o bebê. Não faz mal para o bebê, agora pode. Né? E tem esse processo de precarização do trabalho, ele só vai aumentar. Tem um estudo hoje na academia que eles chamam de uberização, né? Onde traz esse conceito do Uber ali, de trabalhar algumas horas de folga, sem direito trabalhista, para a relação ao trabalho. Né? A CLT vai falar em trabalho intermitente, mas isso quando se radicaliza vira um processo de uberização da relação do trabalho mesmo. Porque o trabalho intermitente ele ainda te mantém um vínculo mínimo ali. Você trabalha 2, 3 horas por semana, você vai até lá. É uma forma de exploração, mas a uberização, o chamado uorismo, né, que trabalha por hora, é mais uma expressão da precarização do trabalho
e da perda de direitos. É tipo contratar uma pessoa para uma atividade específica, paga um valor e pronto. Exatamente. E sem direito, sem garantia trabalhista, sem recolhimento para a Previdência, sem nada disso. Ou seja, o trabalhador que trabalha e... É a informalidade autorizada pelo governo, né? Autorizada pelo Estado. Onde é que quem trabalha com política social, assim, com um conhecimento de sociologia, como você tem, de história, onde é que isso para? Na barbárie, né? Você para na barbárie. Você vai ter um aumento gigantesco do desemprego, da informalidade, você vai ter um aumento gigantesco da criminalidade, porque você vai ter um aumento gigantesco da acumulação de capital, por essa elite que já acumula há muito tempo. A gente tem um governo que tem fechado os olhos e inibido as políticas, por exemplo, de combate ao trabalho escravo. O trabalho escravo volta a crescer no Brasil. Né? A gente tem aí o Ministério do Trabalho, que já tinha um trabalho muito difícil, né? Os fiscais ali, inclusive muitas vezes serem baleados, sofrerem atentados nas fazendas, isso aumentando. A gente tem um aumento do conflito com os índios, né? A gente tem uma tentativa desse governo de roubar o território dos indígenas, porque eles estão fazendo é roubar mesmo. Exato. Né? E tem que se discutir agora que o índio é nosso amigo, cara, quer dizer, a terra do índio é da União, né? Mas é uma terra que eles estavam aqui antes de nós, são terras que têm que ser respeitadas. E é reconhecido pela Constituição brasileira, assim como os quilombos também, como as terras quilombolas. Mas a investida contra os índios, como contra a ditadura militar também, o homicídio e assassinato de índios, ela vai aumentar nesse governo, porque ele está a favor do latifúndio também. E no caso da Previdência, essa questão, assim, por exemplo, você citou até o exemplo do Chile, país que tem o maior índice atualmente de suicídio de idosos. Quer dizer, é o idoso que não conseguiu acumular nenhuma forma de sustento ao longo de toda a sua vida, por conta de um modelo implantado lá, que é o modelo que está querendo se implantar, capitalização, e acaba se matando porque não tem condições. Como é que um trabalhador braçal, por exemplo, consegue trabalhar por 40 anos contribuindo? Como é que alguém que trabalha numa obra, como é que um motorista de caminhão consegue dirigir 40 anos contribuindo para a Previdência? Né? Como é que um trabalhador da estiva consegue trabalhar 40 anos? Construção civil e etc. Como é que um professor, com todo esgotamento, porque o trabalho intelectual é um trabalho altamente cansativo. Sem dúvida. Como é que um professor consegue trabalhar 40 anos numa sala de aula, já numa relação de trabalho precarizada como é hoje? É um golpe nos trabalhadores mesmo. É um golpe nos trabalhadores. Bom, daí, eu queria te agradecer muito, desejar muita boa sorte para você aí nessa nova empreitada aí, que você consiga concluir todos os seus estudos aí, tenha toda a coisa, e deixa um recado para você dar um espaço para você dar uma mensagem para o telespectador, e torço para você sempre, saiba disso. Eu te agradeço, somos amigos aí há mais de 20 anos aí, você sempre deu espaço. E não somos parentes, apesar de sermos apesar do mesmo sobrenome, né? Às vezes até né, Valdir? E assim, Valdir, te agradecer mais uma vez, você sempre foi extremamente democrático nos espaços de comunicação que você conduz, né? Estou aí, como você falou, estou no mestrado, estou num grupo de estudos aí de Estado Penal. Para poder fazer o mestrado, a pessoa pode me trombar na praia vendendo tapioca, acarajé aí com meu amigo Luiz das Flores ali. Eu estou fazendo assessoria para algumas entidades e tenho que me virar para conseguir me manter no mestrado. Então estou na praia de vez em quando ali, vendendo tapioca, uma acarajé. Tapioca é boa, né? Tapioca boa. O Luiz é o rei do acarajé e da tapioca para o Luiz Flores. Um abraço para o Luiz. E a gente vai se virando, dando assessoria, dando uma aulinha aqui, uma assessoria ali. E seguindo nessa nova fase da minha vida aí, né? Meu livro, estou com um livro saindo em maio agora, só que é um livro de poesia. O Balaio do Trepeça. O balé? O Balaio do Trepeça. O Balaio do Trepeça. Porque a gente era garoto, eu tinha uns 11, 12 anos e crescia na casa de um amigo do Carlos ali, e a avó dele era uma senhorinha que, quando a mãe dele chegava, falava que ficava os trepeças lá fazendo bagunça. Trepeça é moleque levado, que faz bagunça. Então ficou o Balaio do Trepeça aí. Mas bem legal. Em maio está saindo o livro. Quando tiver o livro, nós fazemos questão de mostrá-lo aqui no programa. Obrigado, te agradeço mais uma vez. Obrigado, Daí, pela entrevista, obrigado a você pela audiência. Antes de terminar o programa, o Fábio vai colocar na tela uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Nos últimos 2 anos, a Câmara Municipal de Guarujá tem vivido transformações positivas. Praias e bairros mais iluminados. Nova empresa de ônibus. Economia de recursos e justiça tributária para mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura.
Tudo isso e muito mais passa pela Câmara, trabalho que dá resultado. Ao total, temos 282 leis aprovadas na atual legislatura. Além disso, já foram economizados mais de 10 milhões, que tem permitido à Prefeitura investir mais em saúde, educação, limpeza e conservação da cidade. Participe e fique por dentro da Câmara. É a Câmara de Guarujá fazendo a sua parte.